Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre álgebra linear, quando falaremos sobre mínimos quadrados. Primeiro vamos falar sobre distância mínima de um ponto a um subespaço. E vamos aproveitar um desenho feito no GeoGebra. O que nós vamos mostrar é o seguinte: dado um ponto fora de um subespaço, imagine que estamos no R3, né, que podemos representar usando pontos do espaço geométrico. Aqui um subespaço do R3, W, como sendo um plano, passando pela origem, pelo ponto 0, 0, 0. A projeção ortogonal deste ponto sobre o plano é exatamente o ponto mais próximo, o ponto de W mais próximo de V. É isso que nós vamos mostrar. A projeção ortogonal desse vetor sobre este subespaço é, dentre todos os pontos do subespaço, aquele que está mais perto de V. Isso que é o esperado da geometria, né? E nós vamos obter isso por meios algébricos. Então, vamos tomar V, um espaço vetorial, com produto interno. E o produto interno denotado por esse símbolo. A norma, como antes, raiz quadrada do produto interno de U por U. A distância entre dois vetores é a norma da diferença. E nós vamos dizer o seguinte: quando a distância de U até V for menor que a distância de U até W, nós diremos que U está mais perto de V do que de W. É o que se faz usualmente. Aí vamos tomar um subespaço de dimensão finita de V e investigar qual é investigar qual é o vetor de W que está mais perto de um certo vetor que eu aqui chamei de X. Poderíamos chamar de V. Do espaço vetorial V. Né? Então vamos aqui, vamos deixar do jeito que está. Vamos investigar qual é o vetor mais perto. Bem, evidentemente, quando o V estiver em W, ele é o vetor de W que está mais perto dele. E está resolvido o problema. Né? Quando o V não pertence ao subespaço, vamos então tomar uma base desse subespaço, né? Uma base ortonormal desse subespaço, e vamos tomar um vetor genérico nesse subespaço, que eu chamo de W. E aí a gente faz a seguinte pergunta: que valores devemos atribuir a esses números reais para W ser o vetor desse subespaço mais próximo de V? Não vamos nos esquecer que a base é ortonormal, não é? Ortonormal. Ora, vamos desenvolver a norma de V menos W, que é a distância de V até W. E vamos desenvolver a norma desse vetor elevado ao quadrado. A norma elevada ao quadrado. Acho que é melhor escrever, então, que é norma ao quadrado de V menos W. Então, da ortonormalidade do vetor B, lembrar que a norma da diferença V menos W ao quadrado é, quando eleva a norma ao quadrado, sai aquela raiz quadrada. Fica V menos W, V menos W.
E aqui ficamos com V. E quando a gente desenvolve este produto interno, usando as propriedades do produto interno, que é distributividade, não é? Aqui seria até interessante. Bom, vamos deixar com essa. Eu queria mudar a notação, mas vamos deixar com essa notação mesmo. Então, como é que fica usando a distributividade? É o produto do primeiro vetor com o primeiro vetor, mais o primeiro vetor com o segundo vetor, mais o segundo vetor, a gente usa a distributividade, né? Com o primeiro vetor, mais o segundo vetor com o segundo vetor. Ora, esse sinal menos pode passar, é menos 1, né? Pode sair fora do produto interno, esse menos também, menos 1. E a gente sabe que V, o produto interno de V por W é igual ao produto interno de W por V, então isso fica menos 2 vezes o produto interno de V por W. O produto interno de V por V é a norma de V ao quadrado, e esse menos W, esse menos, sai esse menos 1 aqui, sai esse menos 1 aqui, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E o produto interno de W por W é W ao quadrado. Pois bem, o produto interno de V por W, usando a distributividade, né? E lembrando que W é a 1W1 mais a NWN, então vai ficar, usando a distributividade, vai ficar V multiplicado por A1W1, o A1 sai para fora, mais etc., mais V multiplicado por ANWN e o AN sai para fora. Como tem um menos 2 em evidência, fica menos 2A1, etc., menos 2AN, e aqui V. E aqui V que eu troquei as letras. E a norma de V ao quadrado, como a base é ortonormal, W1 multiplicado por W1 internamente dá 1, e W1 vezes WI dá 0 para I diferente de 1. Então, usando essa ortonormalidade, a norma de W ao quadrado é a soma das suas coordenadas ao quadrado na base ortonormal. Então, esse produto, essa norma ao quadrado, que é o produto de W por W, dá essa expressão. Ora, e eu quero saber quais são os valores de A1, A2, AN que tornam essa expressão menor possível. Veja que isso aqui é uma expressão de números reais, porque esses produtos internos aqui são números reais. Norma de V ao quadrado também é um número real. Então, nós temos aqui uma função, uma expressão real de n variáveis, A1, A2, AN. É uma expressão quadrática. É como um paraboloide em dimensão n. Ela tem valor mínimo nos pontos A1, A2, AN, onde as derivadas parciais em relação a A1, A2 e AN são todas iguais a zero. Então, quando a gente pega essa expressão aqui, calcula a derivada parcial em relação a A1, isso aqui é zero porque não depende de A1. Quando eu derivo essa expressão em relação a 1, vai ficar menos 2 vezes VW1. Né? E, derivando essa expressão parcialmente em relação a 1, vai ficar 2A1. Vamos escrever isso aqui. Então, fazendo a derivada, vai ficar derivando isto aqui em relação a 1, vai dar só a constante. Né? As demais não têm A1, então a derivada é zero. E quando a gente deriva essa expressão
em relação a 1, a derivada de 2a1 ao quadrado é 2a1, aliás, a derivada de a1 ao quadrado é 2a1. Tudo isso é igual a zero. E isso vale quando eu derivo em relação a 1, depois a 2, etc. Então, quando eu derivo em relação a i, vai ficar aí e i aqui. Isso vale desde i variando de 1 até n, né? Então, calculando a derivada e igualando a zero, nós obtemos isto. Ora, passando esse termo para o segundo membro, nós vamos obter que o AI é o produto interno de V por WI. Então, substituindo os AIs na expressão do W, então o A1 é o produto interno de V por W1 na direção de W1, mais etc. o produto interno de V por WN na direção do WN. Esta é exatamente a projeção ortogonal de V sobre W. Ora, então, ao minimizar o quadrado da norma, né, desenvolvendo então o quadrado da norma de V menos W segue então da ortonormalidade desse vetor, que esse W é exatamente a projeção do vetor V sobre o subespaço. Projeção ortogonal de V sobre o subespaço de W. Nós minimizamos o quadrado da norma. Essa dedução, feita utilizando métodos do cálculo, pode ser também resolvida ou determinada a solução usando métodos puramente algébricos. De que maneira? Vamos tomar, então, W, a projeção ortogonal de V sobre esse subespaço. Então, a distância desse vetor V a um vetor Y qualquer de W, eu posso, então, calcular a norma ao quadrado, ou o quadrado da norma da diferença, da seguinte maneira. Vamos subtrair e adicionar W. Isso não altera nada. Não é? E aqui nós trocamos X por V. Então, V menos W, a gente sabe que o V menos W, que é a diferença entre o vetor menos a sua projeção ortogonal, a gente sabe que essa diferença daquele vetor U
dá exatamente esse V menos esse W, dá esse vetor U, que a gente sabe que é ortogonal ao W. Né? É ortogonal ao W. E como o Y está em W, a diferença, e o W também, que é a projeção do V, como esses dois vetores estão em W, a diferença está em W. E eles são, como este é ortogonal a esse, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, a norma ao quadrado desta soma aqui, pensar que esse é um cateto, V menos W é o cateto U, e W menos Y é o outro cateto do nosso triângulo. O Y seria um outro ponto aqui, né? E aqui teria o vetor V menos W, né? Ou W menos V. Esse vetor aqui é o vetor W menos V, que está nesse subespaço. Então, este vetor aqui é ortogonal a qualquer vetor que está no subespaço. Né? A gente pode transladar esse vetor para qualquer outra posição aqui e colocar sua origem exatamente no O. E aí esse vetor U, que é o V menos W, fica ortogonal a este vetor aqui, que é o W menos V. W menos Y, chamamos de Y esse ponto. Então, vale o teorema de Pitágoras. Isso aqui é a soma de dois catetos da hipotenusa. Né? Então, a soma, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Bem, aqui eu tomei y menos w, mas poderia ter tomado w menos y, uma vez que a norma de menos v é igual à norma de v. Quando y não for a projeção ortogonal, esta diferença aqui, w menos y, ela é estritamente positiva. Ora, se isso é estritamente positivo, então esta soma é maior que essa parcela. Então, isso é igual a essa soma. E esta soma é maior que esta parcela. Então, vale, trocando x por v. E, portanto, o x, aliás, o v menos y ao quadrado fica maior que esta parcela aqui, uma vez que esta é estritamente positiva. Ou seja, extraindo a raiz quadrada, v menos y é maior que v menos w. Para qualquer y no subespaço, diferente da projeção ortogonal. Então, essa é a distância entre v e y, e essa é a distância entre v e w. Então, v está mais longe de y do que de w. Então, w é o ponto mais próximo de v que está no subespaço. E a gente diz, então, seria a melhor aproximação, não é? A melhor aproximação de v, a projeção ortogonal de v sobre w é a melhor aproximação de v por vetores de w. E vale o teorema da melhor aproximação, que é enunciado em seguida. Seja w um subespaço de dimensão finita de um espaço vetorial V com produto interno. Seja V um vetor de W. A projeção ortogonal de V sobre W, que nós denotamos por esse símbolo, não é?
é a melhor aproximação de V em W. No seguinte sentido, quando eu faço a diferença entre V e a sua projeção ortogonal sobre W, isso é menor que V, menor ou igual à norma de V menos Y. Sim, só para destacar, né? Ao passar daqui para cá, extraímos a raiz quadrada dos dois lados. Como a norma é positiva, né? Então vale essa desigualdade. Então, V menos a projeção é sempre menor ou igual a V menos Y, para todo Y em W. E a igualdade se verifica quando o Y for exatamente a projeção. Caso contrário, a desigualdade é estrita, como acabamos de ver. E feito isso, concluímos, então, com esse teorema, que, dado um subespaço, o ponto mais próximo a V neste subespaço é a sua projeção ortogonal sobre o subespaço. E é comum acontecer em experimentos laboratoriais ou estatísticos também, sirvam para obter relação entre diversas grandezas, que eu chamei aqui A1, A2, ANB, que satisfazem uma relação linear, onde B é uma combinação linear das grandezas A1, A2, AN. E sabemos que a relação é linear baseados em algum modelo teórico, onde os coeficientes x1, x2, xn não são conhecidos a priori e precisam ser determinados por experimentos. E aí a gente realiza M experimentos. Não é? No primeiro experimento, nós obtemos esses valores de A e esse valor de B. Mudamos as condições do experimento, obtemos esses valores de A e esses valores de B, e assim por diante. Não é? Uma experiência que, um caso um pouquinho mais concreto do que isso, a gente poderia desenhar para a gente ter uma ideia do problema que a gente está atacando. Vamos supor que eu tenha aqui aqui x. Opa. Aqui no eixo horizontal, o eixo x, no eixo vertical, o eixo y, e aí nós sabemos que há uma relação da forma AX mais BY igual a C. Ou seja, que as grandezas físicas x e y, elas estão relacionadas pela equação de uma reta. Então, se fizermos experimentos para determinar os coeficientes, dados x e y, o resultado deveria cair ao longo de uma reta. Mas como os experimentos em laboratório não são precisos, não é? Numa primeira experiência, a gente obtém um valor para x e y aqui, que eu vou chamar de x1, y1. Aí faço um outro experimento, obtenho um valor de x2 e y2. Aqui faço um novo experimento, obtenho um valor x3, y3 para as incógnitas, né? Para as nossas. Bem, e queremos saber, determinar o A
o B e o C que melhor se ajustam aos dados experimentais, né? São aqueles que minimizam, por exemplo, os erros. Poderíamos dizer que aqui tem uma diferença que é um erro, né? Qual é a reta que minimiza o quadrado desses erros, né? É um problema desse tipo, né? E a gente procura, por exemplo, uma relação linear entre duas variáveis. Variáveis que eu chamei de x1, x2, xn, em vez de x e y, no caso de duas grandezas. Bom, faço várias experiências, né? E substituindo esses resultados lá no modelo experimental, em que o B está relacionado por essa expressão, né? Onde o x1, x2, xn são as grandezas, estabeleço um x1, x2, xn, faço um experimento. Mudo o valor de x1, x2, xn, faço N experimentos e procuro ver se os valores que eu determinei se ajustam à equação de aqui seria um hiperplano no espaço de dimensão n, não é? Um hiperplano no espaço de dimensão n. Ora, mas devido aos erros experimentais, essas equações não são exatamente obedecidas. Elas não são satisfeitas para todas as experiências feitas, não é? Pois bem, podemos escrever esse sistema na forma matricial, como sempre fizemos. Observe que aqui o número de experimentos é m. Não precisa ser igual ao número de variáveis. Em geral, o número de experimentos é maior do que o número de variáveis, como deu para se ter uma ideia no esboço da reta. Mas, devido a erros experimentais, elas não são simultaneamente satisfeitas pelos mesmos valores de x1, x2 e xn. Mas deve haver, então, uma solução que seria o mais próximo de todas elas, não é? A equação que eu obtive com as minhas experiências, ao colocar na forma matricial, chegamos a essa expressão, a x igual a b, como sempre, e devido aos erros experimentais, em geral, ela vai ser inconsistente, ou seja, ela não tem solução. Quando é que uma equação como essa tem solução? Quando B estiver no espaço coluna de A. Porque essa equação diz que o B é uma combinação linear das colunas de A. Bem, não tendo solução, qual é a melhor coisa que podemos fazer? É projetar esse B sobre o espaço coluna de A, procurando a projeção mais próxima de B, que, como já vimos, é a projeção ortogonal de B sobre o espaço coluna de A. Então, quando a gente toma a projeção de B sobre o espaço coluna de A, ora, projeção ortogonal de B no espaço coluna de A, essa equação tem solução. E é a solução chamada de mínimos quadrados porque a sua origem teve na minimização do quadrado da norma, tá? E vem na minimização do quadrado daqueles coeficientes A1, A2, etc. Aqui fica melhor escrever minimiza o quadrado da norma. Minimiza o quadrado da norma de AX menos B. Então, quando o x for uma solução desse problema, né, veja que AX menos B, AX é igual à projeção, então AX menos B é essa projeção menos o B. É a projeção ortogonal do B sobre o espaço coluna de A menos B.
essa norma ela assume o menor valor possível, porque este é o vetor no espaço coluna mais próximo de B. E, portanto, dado qualquer outro vetor coluna y, não é? Essa diferença vai ser menor do que a norma dessa diferença. Por quê? A y é um outro vetor que está no espaço coluna de A. Vamos lembrar, quando a gente multiplica uma matriz A por uma matriz Y, vamos nos recordar disso. A vezes uma matriz A vezes uma matriz Y é igual às colunas, uma combinação linear das colunas de A. Então, se Y for uma matriz coluna com as entradas Y1, Y2, Yn, se A1, A2, An forem as colunas de A vezes Y é essa combinação linear das colunas de A. Então, A vezes Y sempre está no espaço coluna de A. Então, podemos enunciar o seguinte teorema. Seja A uma matriz real M por N e B uma matriz coluna real M por 1. A matriz coluna X é solução de mínimos quadrados de AX igual a B. Quer dizer, A vezes X é a projeção de B sobre o espaço coluna. Se e somente C for solução dessa equação aqui, olha que interessante. Basta resolver essa equação para achar a solução em mínimos quadrados desse problema AX igual a B. Essa equação aqui é chamada de equação normal associada à equação AX igual a B. Então, quero resolver esse problema, mas o B não está no espaço coluna de A. O que eu posso fazer de melhor? É projetar o B ortogonalmente sobre o espaço coluna de A. Esta equação tem solução. As soluções desta equação são soluções desta. E vice-versa. Né? Isso é o que está aqui provado, feito aqui na demonstração desse teorema. E outra coisa interessante que vocês poderão ler, e se tiver dúvida, podem me perguntar. E uma coisa a ser observada, a matriz A nem precisa ser quadrada. Ela é M por N. Mas se o conjunto formado pelos vetores coluna de A for linearmente independente, então essa matriz é inversível. E vice-versa. Se essa matriz for inversível, o conjunto dos vetores coluna de A é linearmente independente. Então, vejam. Voltando. Queremos resolver AX igual a B, mas B não está no espaço coluna. Essa equação vem de resultados experimentais. Projeto B sobre, faça a projeção ortogonal do B sobre o espaço coluna de A. Para resolver essa equação, em vez de projetar, nem preciso calcular a projeção, basta resolver esse problema aqui. Multiplicar a equação original, os dois lados, por A transposto pela esquerda. Lembrar que produto matricial não é inversível. E o que é interessante é que essa matriz aqui é inversível se somente se os vetores coluna de A formarem um conjunto linearmente independente. Bem, e a prova desse teorema vem daquele resultado que era o seguinte: os vetores colunas de uma matriz A
é linearmente independente se e somente se a equação homogênea AX igual a zero tiver apenas a solução trivial. O conjunto de vetores de matrizes coluna de A é linearmente independente se e somente se a única solução da equação homogênea x igual a zero é a solução trivial. Disso se baseia a prova. Nisso se baseia a prova desse teorema. Então, primeiro a gente parte da hipótese de que os vetores coluna de A formam um conjunto linearmente independente e mostra que esta equação possui apenas a solução trivial e, portanto, a matriz A transposta A é inversível. E vice-versa. Quando o conjunto de vetores coluna de A for linearmente dependente, assim, aqui a gente prova que se o conjunto for linearmente dependente, a matriz A transposta A é singular. Qual é a contrarrecíproca? Quando A transposto A for inversível, os vetores coluna de A formam um conjunto linearmente independente. Então, a gente nega a tese, prova a negação da hipótese. Então, se esta matriz, o conjunto de vetores colunas dessa matriz for linearmente dependente, então, esta equação tem solução não trivial. E, consequentemente, essa equação também tem, porque se x é solução dessa equação, é solução dessa. E, portanto, a transposta A é singular. Conclusão: quando A transposta A for inversível, o conjunto de colunas é linearmente independente. A hipótese implica na tese, pode ser provada, provando que a negação da tese implica na negação da hipótese. E, dado uma matriz A, M por N, uma matriz coluna, M por 1, se o conjunto de matrizes coluna de A for linearmente independente, o sistema AX igual a B, ela vai ter solução de mínimos quadrados. E a solução é dada por essa expressão aqui. E a matriz é chamada a solução de mínimos quadrados é dada por essa expressão. Por quê, pessoal? Porque a gente provou que a solução da equação normal a solução dessa equação é a solução de mínimos quadrados. Se os vetores colunas da matriz A for linearmente independente, essa matriz é inversível. Se ela é inversível, multiplicando os dois lados pela sua inversa, obtemos o x. Então, essa equação de baixo veio da equação normal, multiplicando os dois lados à esquerda pela inversa dessa matriz. E esse x é a solução de mínimos quadrados, de modo que o AX é a projeção sobre o espaço coluna de A de B. Essa projeção é dada por A vezes x. E o x tem essa expressão. Então, é A vezes isso tudo vezes B. Né? Toda essa matriz aqui, a gente chama de P. E é a matriz de projeção. Veja que se eu multiplicar o B pela matriz de projeção, obtemos a projeção ortogonal de B sobre o espaço coluna de A.
não é eficiente calcular a projeção usando esse produto. Mas a maneira mais eficiente de obter essa projeção é, primeiro, resolver esse sistema aqui e, em seguida, resolvido, né? Resolvido esse problema, eu determino x, que é a solução de mínimos quadrados. E a projeção de B sobre o espaço coluna, a projeção ortogonal de B sobre o espaço coluna é A vezes x. É A vezes x. Então, se quisermos projetar uma matriz coluna ortogonalmente sobre o espaço coluna de uma matriz, primeiro a gente resolve o problema de mínimos quadrados, usando a equação normal. Aqui a gente acha a solução da equação AX igual a essa projeção. Então, primeiro resolvo essa equação, e depois, para determinar a projeção de B sobre o espaço coluna, basta multiplicar a solução deste problema por A. Por A. E aí a gente já tem a projeção do B sobre o espaço coluna. Então, se eu quiser projetar um vetor sobre o espaço coluna de uma matriz, podemos proceder desta maneira. Então, vamos pegar as matrizes A, B e X, como estão aqui. Essa matriz A é 3 por 2, a matriz B é uma matriz coluna. Eu quero projetar essa matriz ortogonalmente sobre o espaço coluna da matriz A, que é o espaço gerado por esses duas colunas aqui. Bem, se esse problema tivesse solução, se essa equação tivesse solução, é porque o B já está no espaço coluna. Se não tem solução, aí o melhor que podemos fazer é resolver o problema de mínimos quadrados. Tá? Vamos observar que essas duas colunas aqui formam um conjunto linearmente independente e, portanto, uma base do espaço coluna é uma base formada por esses dois vetores. Né? Então, primeiro a gente, para achar a solução de mínimos quadrados, a gente calcula a equação normal. Precisamos pegar a matriz A, transpor e fazer esse produto. E também o produto de A transposto por B. Chegamos aqui. E aí resolvemos essa equação, que é uma equação de duas equações com duas incógnitas. O meu x, como A transposto A é 2 por 2, a matriz x é 2 por 2. Resolvendo esse problema, chegamos nesse resultado. Esta, então, x, é a solução de mínimos quadrados. Me dá o x mais próximo da projeção de B. Né? Me dá a solução do problema AX igual à projeção de B sobre o espaço coluna de A. Para calcular a projeção de B sobre o espaço coluna de A, basta calcular o produto de A por X, onde A é um dado do problema. Então, aqui já temos a projeção desse vetor coluna sobre o espaço coluna de A. Então, vamos considerar no R4 o produto interno euclidiano, aquele usual. E vamos pegar esse vetor e vamos projetá-lo ortogonalmente
no subespaço do R4 gerado por esses três vetores. Nós poderíamos usar as técnicas já analisadas anteriormente, mas o método a seguir é mais eficiente. A gente constrói a matriz A, né, cujas colunas são formadas pelos vetores 1, o 2, o 3. O 1 na primeira coluna, o 2 na segunda, o 3 na terceira. E B, que é esse vetor aqui, o B é formado pelas entradas deste vetor aqui, 2, 2, menos 3 e 1. Determinamos a equação normal, a gente transpõe o A, faz o produto, A transposto A vezes X, aliás, o X é uma matriz incógnita, né? Faz o produto A transposto vezes A. Faz o produto A transposto vezes B. São essas matrizes e resolvemos esta equação, onde x é um xyz, não é? Se essa matriz é 3 por 3, o x é 3 por 1. E a solução dessa equação é uma equação matricial, já resolvemos inúmeras vezes, é esta, né? E para calcular a projeção ortogonal desse B no espaço coluna de A, é só calcular o A vezes o x que achamos aqui. O A é essa matriz, o x é essa matriz, e o resultado é esse, que já é a projeção ortogonal de B sobre o espaço coluna de A. Para encerrar esse problema, basta voltar à notação do R4, né? Transformar essa matriz coluna num vetor do R4. Matriz 34, 39, menos 61, 42, e trazer para a forma de um vetor do R4. E esse 1, 22 está multiplicando aqui fora. Um outro exemplo, a gente viu que a matriz de projeção é dado por esse produto aqui. Um outro exemplo, né? Ele projeta uma matriz B ortogonalmente sobre o espaço coluna de A. Se A for essa matriz, a projeção P, que só depende de A, olha aí, é essa matriz aqui, ó. Quase a identidade, né? E é bom lembrar que A transposto vezes A é a identidade. Então, a inversa é a própria identidade. Então, a projeção, nesse caso específico, é A transposto vezes, é A vezes A transposto. Porque o A transposto vezes A é a identidade. Então, para obter o P, basta calcular esse produto. Vamos, por exemplo, determinar a projeção ortogonal de um par XY do R2 sobre uma reta gerada pelo par AB de números reais. A reta que passa pela origem. Gerada por um par AB de números reais. Então, é parecido com este problema aqui, só que agora a reta passa pela origem, né? A reta passa pela origem. A reta que passa pela origem. Então, pegamos uma reta passando pela origem e
todos os pontos dessa reta são múltiplos de 1 para b. Como é que a gente, então, faz a projeção de um ponto XY, qualquer, pega um ponto XY aqui, como é que pega um ponto XY e projeta ortogonalmente sobre essa reta. Como é que a gente faz isso? E obtém o outro ponto sobre a reta. E se quiser refletir, não é? Basta pegar esse menos esse e aí faz esse vetor mais 2 vezes essa diferença. Dá a reflexão aqui. No caso dessa matriz A ser 2 por 1, é conveniente calcular a matriz de projeção, que é simples neste caso presente, porque o A transposto vezes A é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, no caso, ela é uma matriz de uma única entrada, a inversa é simplesmente o inverso do número. E esse número, que ficaria aqui no meio, eu posso trazer para o lado esquerdo do produto matricial, que é o número real. Vezes A vezes A transposto. Aqui está o A, aqui está o A transposto. Fazer o produto dessa matriz por essa, dá esta. Então, a projeção, essa é a matriz de projeção, que está aqui, e para obter a projeção do vetor B, que é um XY qualquer, na reta, simplesmente multiplica P por B. Dá isso aqui. Então, esta é a projeção de um par XY sobre uma reta numa direção AB qualquer. Voltando para a linguagem, não é, do R2, eu tenho que voltar essa matriz coluna para a linguagem de pares ordenados. Então, é 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, como aqui, multiplicado por isto. E com isso, então, encerramos o nosso curso de álgebra linear. Agradeço a todos pela atenção e até breve com outros cursos que possamos oferecer no futuro. Até mais.